Boa tarde a todos. Então, início a nossa segunda reunião pública extraordinária da diretoria de 2015. Temos quórum de 4 diretores, portanto, apto a deliberar. Então, temos apenas um item na pauta. Solicito ao secretário, então, que chame o item da pauta. O processo 48.500, 97, 2015, 31. Diferimento parcial dos valores atinentes à liquidação no mercado de curto prazo do mês de novembro de 2014, de responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica. Diretor relator, doutor José Jurosa, informo que há pedido de sustentação oral. Bom, o despacho 3.215 de 2012 aprovou o submodo 5.2 da liquidação no mercado de curto prazo, que tem como objetivo estabelecer os procedimentos e prazos relativos à liquidação financeira das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo, no âmbito da CCE. Em 2 de abril de 2014, foi publicado o decreto 8.221, que dispõe sobre a criação da conta ACR e altera o decreto 7.891 de 2013. E a resolução normativa 612 de 2014 regulamentou esse decreto. A SFF, por meio de despacho 1280 de abril de 14, anuiu a minuta do contrato de abertura de linha de crédito e outras avanças a ser celebrada entre a CCE e os bancos financiadores no valor de 11,2 bilhões de reais. E por meio dos despachos 1.256, 1.378 e 1.696, todos de 2014, tais valores foram repassados à distribuidora para arcar com os custos de exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho termoelétrico associados aos CCARs da distribuição, referente à contabilização dos meses de fevereiro, março e abril de 2014, respectivamente. Tendo em vista o esgotamento dos recursos da conta CR e a necessidade de obtenção de novo contrato de crédito pela CCE, a ANEEL diferiu parcialmente os valores a ser aportados pela distribuidora para fim de liquidação no mercado de curto prazo, referente ao mês de maio até 28 de agosto de 2014, conforme consta do despacho 2.415 e 2.866, ambos de 2014. E a SFF, por meio do despacho 3.150 de 2014, anuiu com a nova minuta do contrato de abertura de linha de crédito e outras avendas no valor de 6,6 bilhões. E a tabela 1 a seguir representa os valores de repasse da conta CR referente à liquidação de maio a outubro, e os respectivos despachos estão aí representados mês a mês. E conforme consta da nota técnica 397 da SRE, a necessidade dos recursos da distribuidora calculada para a contabilização de outubro de 14 era de R$ 1.449.713.124,26. Contudo, os repasses da conta ACR foram limitados aos recursos disponíveis no total de R$ 1.183 milhões, distribuído de forma proporcional à necessidade de recursos da distribuidora. Em janeiro de 2014, por meio de carta, a Light destacou que os recursos disponíveis na conta CR foram suficientes para cobrir apenas 80% do déficit da liquidação de outubro, não havendo recursos disponíveis para as próximas liquidações no mercado de curto prazo, e solicitou o diferimento parcial das próximas liquidações, de modo que realize o pagamento no mercado de curto prazo compatíveis com a respectiva cobertura tarifária. Em 9 de janeiro, o processo foi a mim distribuído. E na mesma data foi emitida a nota técnica número 2 de 15 da SRM-SGT, que representa a análise da possibilidade de diferimento parcial dos valores atinentes à liquidação do mercado de curto prazo no mês de novembro de 2014, de responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Alexandre Lopes, diretor da Abracel. Boa tarde, senhores diretores, senhor relator. Em primeiro lugar, desejar um ótimo 2015 para todos, muito sucesso, né? O ponto que nós viemos trazer aqui não é em relação à postergação ou não dos valores em si, ao mérito da questão, mas sim em caso a ANEEL decida pela postergação da liquidação financeira, a forma de atualização desses valores. Só recapitulando aqui brevemente
as duas últimas postergações que ocorreram em abril do ano passado e em julho. Na postergação de abril não houve correção desses valores e no diferimento de julho houve uma atualização monetária pelo IGPM. O ponto que nós viemos trazer aqui é aqui só a regra vigente, que ela traz além de no caso de inadimplemento, né, na CCE, não é o caso aqui do diferimento, mas além da atualização monetária, uma multa e juros de mora. E por que isso? Porque do ponto de vista do credor da CCE, que tem direito a receber um valor naquela data, como esse valor está sendo postergado alheio à sua vontade, digamos assim, não é uma decisão do credor da CCE, no nosso entendimento não caberia apenas uma atualização monetária pelo IGPM, como foi colocado, mas também uma remuneração do capital pelo custo de oportunidade que ele tem de deixar de receber aquele valor no presente para receber no momento futuro. Então, recapitulando um pouco aqui dos conceitos econômicos, né, são duas formas de correção distintas. A correção monetária ela visa repor o poder de compra daquele dinheiro no tempo, ou seja, repor a inflação do período, e a remuneração do capital, o custo de oportunidade, ou seja, eu tinha um direito de receber um ativo para investir, para consumir hoje, e vou receber esse valor no futuro. Então, uma compensação ao credor pela postergação desse recebível. E aqui só a título de exemplo, as taxas aqui do Tesouro Direto, ou seja, para mostrar que ninguém abre mão do consumo apenas pela atualização monetária, pelo IGPM, PCA ou qualquer outro indicador de inflação. Existe um juro real que é embutido em qualquer decisão de investimento, ou no caso do juro nominal, ele já pressupõe uma inflação e um juro real embutido. Então, a nossa proposta, caso a ANEEL decida pela postergação desses valores, é que fosse aplicada a taxa Selic e não o IGPM, para remunerar esses valores diferidos, que a taxa Selic ela vai remunerar não só a inflação, mas também esse custo de oportunidade da remuneração do capital, que não foi considerado nas postergações anteriores. Seria esse o nosso pleito. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de diferimento parcial da liquidação no mercado de curto prazo. A competência da ANEEL está presente no artigo 3º, inciso 14 da Lei 9427, matéria, portanto, em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da análise de pedido de providência cautelar apresentado pela Light para adiamento da data de liquidação financeira prevista para 13/1/15, até que sejam equacionados adequadamente os recursos da conta CE para cobrir a parcela das despesas sem a devida cobertura tarifária. E sobre o assunto, o decreto 8.222 de 2014 estabelece 2 mecanismos de repasse de recursos às distribuidoras, com a finalidade de cobrir, primeiro, os custos relativos à exposição involuntária do mercado de curto prazo e, segundo, o despacho termoelétrico relativo aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade, de fevereiro a dezembro de 2014. E o primeiro mecanismo é similar aos repasses efetuados pela CDE, nos termos do decreto 7945, e o segundo atribui nova competência à CCE para a contratação pela conta CE de operações de crédito a serem ressarcidas pela CDE. A competência regulatória da ANEEL em relação à matéria é homologar os valores de repasse da conta CE e da CDE às distribuidoras, definir o encargo tarifário da CDE a ser cobrado, observando os repasses efetuados e dando robustez aos fluxos de operação, de modo a assegurar para os potenciais financiadores a sustentabilidade das operações de crédito a ser contratadas pela CCE. Ocorre que os recursos financeiros da conta CE, advindos da segunda operação de crédito da CCE, se esgotaram na liquidação financeira de outubro de 2014. Assim, considerando que não há uma solução que possibilite as distribuidoras honrarem todos os seus compromissos no mercado de curto prazo, é prudente determinar diferimento parcial dos valores a serem pagos pelas distribuidoras referente à liquidação do mercado de curto prazo, relativo às operações do mês de novembro de 2014. E o diferimento se aplicaria exclusivamente às concessionárias de distribuição e somente aos montantes sem a devida cobertura tarifária. O montante total a ser diferido para as distribuidoras para a contabilização de novembro de 2014 será de pouco mais de 1 bilhão e 54 milhões de reais, distribuído conforme a tabela 2 desse voto. Esse valor foi calculado para as distribuidoras como posição devedora do mercado de curto prazo, considerando a diferença entre os valores de liquidação e a cobertura tarifária referente à exposição do mercado de curto prazo. Então, aí essa tabela 2 está aqui, quais são as empresas que estão devedoras
As que estão credoras estão em 1,00, mas esse valor somado dá pouco mais de 1 bilhão e 54 milhões de reais. Apesar de não haver previsão para a solução definitiva, entende-se razoável prover para os agentes uma sinalização de prazo para que o recurso financeiro seja disponibilizado para a liquidação do mercado de curto prazo. Dessa forma, sugere-se postergar a liquidação dos valores diferidos para até o dia 30/1/15. E, por fim, convém destacar ainda que a previsão de atualização monetária já é cabível a partir do dia da previsão de recebimento dos créditos de liquidação no mercado de curto prazo. Diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto por diferir parcialmente até 30 de janeiro de 15 os valores a serem aportados pelas distribuidoras a fim de liquidação do mercado de curto prazo referente ao mês de novembro de 14, nos montantes especificados na tabela 2 desse voto, totalizando R$ 1.054.978.856,75. É o voto. Em discussão. Aqui eu acho que vale primeiro um comentário, até porque o pessoal que acompanha o assunto, especialmente o pessoal aí da mídia, que tem divulgado algumas informações para não confundir os números, doutor Jorge. Acho que vale esclarecer de que, corretamente, o que está aqui na tabela 2 é o que será diferido em termos de liquidação no mercado de curto prazo. E o que tem sido informado, divulgado como sendo o valor da necessidade de um recurso adicional lá na conta ACR ou qualquer outra alternativa em termos de aporte financeiro, é um valor um pouco maior do que esse, aliás, bem maior do que esse, porque lá não é só liquidação no mercado de curto prazo. Lá, naquela cobertura da conta ACR, importante lembrar que ele engloba a questão da exposição, risco hidrológico, desconta lá os contratos de energia de reserva, né, a diferença entre o valor do contrato e o valor da liquidação. Então, tem um conjunto de outros itens que compõem o valor final em termos do que até então vem sendo coberto pela conta CR, que é o que não tem cobertura tarifária, né? Então, o valor aqui que é do mercado de curto prazo totaliza esse 1 bilhão e 54, mas o valor total que precisa dessa solução, vamos dizer assim, financeira, tinha até sido informado algo em torno de 1 bilhão e 567, mas tinha uma imprecisão em alguns dados das empresas, e o valor correto é 1 bilhão e 603 milhões, ou seja, de 1 bilhão e 54 é de curto prazo, os outros itens que essa conta CR cobre, que não tem, portanto, cobertura tarifária, totaliza, então, 1 bilhão e 603. Aqui, evidentemente, estamos decidindo só a questão da postergação da liquidação do mercado de curto prazo, portanto, de novo, está corretíssimo o que está posto. Eu só estou prestando esclarecimento para não gerar vamos dizer assim, uma confusão de número. Acho que consegui esclarecer. E o outro ponto, que o pleito da questão da remuneração, né, que aqui está a atualização pelo IGPM, o pleito de que seja um conceito de remuneração e não apenas de atualização, eu particularmente acho que faz sentido o pleito, sem dúvida nenhuma, porque realmente o custo do dinheiro não é simplesmente uma atualização. Como na última, pelo que eu me lembro e está relatado, a última vez que postergamos, nós consideramos apenas a atualização, mas eu acho que fica talvez uma sugestão da gente fazer uma avaliação, uma reflexão sobre esse assunto, e se for o caso, a gente complementa essa decisão para verificar se cabe a remuneração. Quer dizer, conceitualmente, eu particularmente acho que sim, está correto o pleito formulado. Agora tem que analisar, eu pelo menos não tenho segurança de que podemos colocar um conceito de remuneração e não de atualização. Mas aí não sei o que vocês acham, talvez fica aqui então a ideia da gente avançar um pouco mais nessa análise e oportunamente, antes da liquidação, certamente a gente voltaria. Isso que eu ia propor, deixa desse jeito e a gente avança, né? Não sei. Pelo menos na análise, para termos uma posição bem segura de que parece ser realmente justo o pleito. De fato, essa é uma medida excepcional para
preservar e garantir a segurança na liquidação da CCE, buscamos preservar a adimplência na liquidação que estará sendo promovida, tendo em vista a questão de mérito que todos já conhecem, o fato desse montante de 1 bis 54 não ter cobertura tarifária. Então é correto todo esse esforço que está sendo feito com a ANEEL, com o CCE, conduzido com o Ministério de Minas e Energia junto ao Ministério da Fazenda. Agora, os credores, como bem se posicionaram aqui na sustentação oral, eles fazem parte da CCE, mas não tem relação com a questão da falta de cobertura da conta CR, e o capital tem um custo. Então, daí eu corroboro também que é justa o pleito que foi feito. Não tem sido a prática da agência. A gente pode avaliar nesse caso, né, o que eu estou entendendo aqui, vamos avaliar para ver se aplica agora ou não, mas com certeza para os próximos eventos, se vier a acontecer, se vier a ter necessidade, já terá uma análise bem fundamentada a esse respeito. Pode falar. Só para dar um esclarecimento, doutor Jurosa, é que a liquidação é marcada pela CCE, pelo Conselho da CCE, pode ser marcada em qualquer dia do mês. Então, sempre se entendeu que dentro do mesmo mês não teria a correção, essa correção prevista, atualização. Só agora, se mudar de mês, sim, aplicaria o IGPM, que esse é o normal. Agora, um outro play de aplicar a Selic, outra coisa é diferente. Mas no mesmo mês, porque a CCE pode marcar no dia 1º, no dia 20, não tem... Aí não teria ajuda de mora, né? Porque não... Um cronograma que é aprovado com um ano de antecedência, né? O cronograma de mas liquidação das transações, não é... Pode ser alterado pelo CAD. É só para colocar na discussão depois. Tá. Não, mas aí eu fiquei aqui com uma dúvida. Naquela última vez que nós postergamos, dentro do próprio mês, não teve nem atualização? Penso que não. Não teve nada. Nem atualização? É o que até ele apresentou, não teve nada. Pois é, mas uma não teve, outra teve. Ambas foi dentro do próprio mês ou Não. a que ter mudou de mês? Não, a segunda foi para agosto. Eu até relatei aqui, ó. Eu até relatei aqui. Não, quer ver? porque o que o Fred está alertando, então, que eu entendi, é que aqui nós estaremos inovando, atualizando dentro do próprio mês. Que não tem nenhum problema em inovar, mas o que ele está alertando é que o que estava por trás do conceito é que, sendo dentro do próprio mês, portanto, estamos sob o mesmo IGPM, vamos assim chamar, o IGPM só varia uma vez por mês, não teria, a não ser que fizesse um cálculo pro rata, enfim, tem como fazer, mas eu digo que eu acho que a alerta que o Fred fez é oportuna, assim, que aqui nós estaríamos fazendo uma atualização, não estou falando de remuneração, atualização mesmo, dentro do próprio mês, o que ainda até agora não foi feito. É isso, né, Fred, que você está alertando. Bem, eu talvez pudéssemos ficar com aquela incumbência de fazer essa análise, né? Essa reflexão, essa análise, e antes da liquidação iremos revisitar o tema, atualizar, remunerar, para ter uma definição. Não sei, né? Mas, hein, Romeu, o dispositivo de voto não consta atualização pelo IGPM, não. Está só apenas diferindo para dia 30 os valores a serem aportados pelas distribuidoras. Mas em algum lugar que eu coloquei aqui. Por fim, convém assim, destacar ainda que a previsão de atualização monetária já é cabível a partir da data de previsão de recebimento dos créditos. Ainda que não esteja no dispositivo. No dispositivo não está só está no voto. Não, está na parte dispositiva do voto. Está aqui, né? no item 21. 21. Pois é, mas na proposta também de despacho não tem isso. Não. Né? Apontado pelo distribuidor, não tem. Não, eu no dispositivo não coloquei. Não, mas qual é a sua ideia? Aí eu fiquei também com essa dúvida. Porque, veja bem, conceitualmente o que você falou genericamente, né, nesse comentário, cabe, porque quando muda de mês nós já atualizamos. Agora, no caso concreto, está alinhado com aquele que nós adiamos dentro do próprio mês. Portanto, nem atualização teria, em princípio. Isso, exato. Então, está dentro do mês, né, Romeu? É aquilo que o Fred colocou. Dentro do mês. Se por acaso não acontecer dentro do mês, pronto, aí sim, aí muda de figura. Pois é, o que você está propondo aqui, portanto, é que como está dentro do próprio mês, apesar de que tem a previsão, mas quando muda de mês, concretamente aqui não tem a proposição de atualizar no próprio mês. Até porque o IGPM é o mesmo. É o mesmo, não muda, né? Não muda, ele muda só de mês em mês. Então nós estaremos deliberando no sentido de que posterga para o dia 30 e
ocorrendo a liquidação no dia 30 com o mesmo valor que Isso. foi postergado. É isso, né? Exatamente. Em Que eu princípio acho é que é isso. mais seguro. É. Está coerente com o outro. Né? Isso, exatamente. Sem prejuízo de fazermos a análise que já nos comprometemos porque a fazer. O que foi em maio de 14 era para ser liquidado em julho, e nós postergamos no final de agosto. Então aí teve a atualização do IGPM. Mas aí é o pleito que a associação Não. faz e que vale a reflexão. Não, nós vamos fazer reflexão. Sobre a remuneração do capital também, não apenas a correção pelo Isso. IGPM. E até porque essas datas, para serem alteradas dentro do mesmo mês, tem discricionariedade do Conselho da CCE. Mas essas datas elas são aprovadas com um ano de antecedência. Então, a não ser que tenha uma motivação, algum fato, como hoje aqui existe, um fato relevante que assim justifique, mas digamos assim, os credores, com um ano de antecedência, eles já sabem da data da liquidação, que a gente está fazendo é deslocando do dia 13 para o dia 30. Então, o primeiro ponto, caberia correção monetária? Não é a prática da agência, isso é reflexão que vai vir a ser feita para casos futuros. E o outro ponto é o seguinte, saiu do mês, além da correção monetária, que aí já não é mais dúvida, se tem correção monetária, caberia remuneração do capital? Então, acho que ficam as duas reflexões, né, que num próximo caso a gente tem que avaliar. Ok. É isso. E só mais um esclarecimento que eu acho que é relevante, como o André colocou, definir o calendário de liquidação é lá uma liberdade que a CCE tem. Por que a ANEEL está deliberando? É porque aqui não se trata de alterar o calendário, trata de deslocar parte da liquidação. Então está se fazendo uma interferência no que vai liquidar. Né? Então, nesse sentido, não é próprio a CCE fazer esse tipo de decisão. Não é isso aí, a ANEEL, ainda que esteja deslocando dentro do próprio mês, mas é também deslocando apenas uma parte. E é uma informação que, a bem da verdade, nem a própria CCE tem, porque tem que saber o que está dentro da tarifa, né? Ela sabe a liquidação de modo geral. Então, por essa razão que também a ANEEL está deliberando e não a própria CCE, até porque isso também tinha sido, e é correto, sinalizado que dentro do próprio mês, se fosse uma simples mexida no calendário de liquidação, em princípio a CCE pode fazer, mas ela não pode fazer essa definição de liquidar parte, né, diferir parte. Né? Ok, então ficamos aí com o compromisso de fazer essa avaliação que foi aqui provocada pela sustentação oral. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por diferir parcialmente até 30 de janeiro de 2015 os valores a serem aportados pelas distribuidoras para fins de liquidação do mercado de curto prazo, referente ao mês de novembro de 2014, nos montantes especificados na tabela 2 deste voto, totalizando, então, o valor de R$ 1.054.978.876,75. Então, sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa segunda reunião pública extraordinária da diretoria.